quase que esse vídeo não saiu. Mas eu precisava compartilhar um monte de leitura maravilhosa que eu fiz ao longo de dezembro. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosane, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês quais foram as minhas 7 leituras do mês de dezembro. Então vamos lá? Eu vou começar falando com vocês sobre uma leitura que eu fiz em e-book pelo Clube de Leitura Noturno. E eu vou deixar a capa do livro aqui, que é O que Aconteceu com Anne, da C.J. Tudor. É muito complicado para mim falar deste livro, porque eu fui do céu ao inferno, se é que assim eu posso dizer. Antes de mais nada, é bom ressaltar que essa foi a minha experiência de leitura e que isso não quer dizer que o livro seja bom ou ruim, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente conhece então ali o Joey, que é o irmão da Anne, que desapareceu quando ela tinha ali 8 anos. Ela era bem novinha e ela some por um período de tempo, e quando ela retorna, ela não é mais nada o que ela era. Aparentemente algo aconteceu e essa menininha volta transformada. E eu não posso falar muito mais do que acontece, porque é um spoiler, você vai desvendando isso depois. O que acontece é que se passaram, deixa eu confirmar aqui no meu rascunho, 25 anos, tá? 25 anos se passaram desde que isso aconteceu e Joey está bem longe daquele lugar, tá endividado, tá vivendo uma fase terrível na sua vida, mas ainda assim ele recebe um e-mail anônimo falando que alguém sabe o que aconteceu com a irmã dele e que tá acontecendo de novo. Joey acaba voltando pra lá e é aí que as coisas começam a se desenrolar. A escrita da C.J. Tudor é muito maravilhosa porque ela te prende, ela tem uma narrativa tão envolvente, tão viciante, um enredo que vai te engolindo, sabe? Você quer muito, muito, muito continuar lendo porque tem muito suspense, tem muita cena assustadora no sentido de pesada, porque tem outras coisas acontecendo na história, tem outros crimes acontecendo ali. E você fica muito fisgado para descobrir o que de fato está acontecendo, o que aconteceu com a Anne, pelo amor de Deus. E foi uma puta decepção, porque o final deste livro me deixou assim... Era melhor não ter entendido o que tinha acontecido, porque tudo aquilo que eu tinha levantado de teorias, o suspense que a autora cria, e ela sustenta muito bem esse suspense, então é um livro 90% incrível e 10% para destruir tudo. Então foi muito isso pra mim, porque a autora cria um suspense maravilhoso, ela cria uma narrativa envolvente, ela te prende, ela te fisga, e ela segura isso muito bem até o final da história, que pra mim teve um desfecho absurdo. Não sei o que aconteceu, parece que outra pessoa escreveu o final daquele livro. Não gostei, foi uma das minhas decepções de 2020, mas enfim, né? Dei 3 estrelas, acho que foi 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, porque como eu falei, o começo é muito bom, a narrativa ali, todo o clima que a história cria é incrível, mas depois acabou não me convencendo tanto assim, né? Tudo bem. Outro livro que eu li foi A Segunda Morte de Suelen Rocha, da Cláudia Lemes, e aqui a gente tem um livro de ferrar com a tua cabeça. Eu já falei com vocês deste livro no vlog da maratona, já falei nos meus recebidos e vou falar agora de novo. É um livro muito bom, muito bem construído, mas que ele vai confrontar muita coisa a respeito de moral, a respeito de princípio, do que é certo, do que é errado, do quanto os extremos são perigosos, seja eles religiosos, políticos. Então a gente tem aqui 4 amigas que formam apesar de elas serem muito diferentes entre elas e serem de classes diferentes, elas formam ali as flores e cada uma acaba recebendo uma flor diferente. E elas são um grupo unido. Algo acontece e elas precisam guardar um grande segredo, algo que elas juram nunca mais falar. E quando isso acontece, elas meio que se separam, se dispersam e vai cada uma para um lado. Anos e anos depois, o passado volta para assombrar essas meninas, agora mulheres, cada uma vivendo a tua vida, e vidas não tão lindas e maravilhosas assim. E acaba que um crime hediondo acontece, que é quando Suelen morre pela segunda vez. Sim, Suelen morre uma primeira vez e olha... Ela morre pela segunda vez e dessa segunda vez é brutal, brutal, é horrível. E essas meninas ficam apavoradas porque elas não fazem... Isso foi o meu gato mexendo no meu tripé. Porque elas não fazem ideia de qual delas será a próxima. Elas só têm essa certeza de que uma delas vai ser a próxima
a ser morta com aquele requinte de crueldade pelo passado vindo cobrar as contas. Gente, é incrível. Cláudia Lemes é maravilhosa, ela escreve muito bem, ela envolve o leitor e ela não hesita em ousar, sabe? Porque ela usa coisas que é muito real e eu acho que é o real que assusta, né? Enquanto a gente tá muito preso no que, é ficção, é ficção, é ficção, mas quando é algo que você consegue enxergar, quando é algo que você consegue ver que já ali tá acontecendo, tal, isso assusta muito o leitor, né? Então é isso, tá? Leiam A Segunda Morte, de Suelen Rocha. É muito bom. Para de sabotar meu vídeo, hein? Outro livro que eu li foi A Troca, da Beth Oleary. E, gente, eu amei essa leitura. Quando eu li a sinopse, eu fiquei muito encantada, porque a gente tem ali uma avó e uma neta que vão, em determinado momento da história, trocar de lugar. Então, aqui a gente vai conhecer a Lina, que é uma jovem de 29 anos, que teve uma perda difícil, ela ainda não conseguiu superar isso, ela tá com uma relação complicada com a mãe. E para não enfrentar esse tipo de situação, para não enfrentar essa situação na vida dela, ela acaba se jogando de vez no trabalho e trabalhando por longos períodos de horas e sem descansar, sem respirar, vivendo aquela rotina maluca, até que no meio de uma apresentação de um projeto muito importante, ela tem uma crise de ansiedade. A chefe dela, que já vinha notando essa situação toda, decide que ela precisa de férias e dá 2 meses de férias para Lina, ainda que ela relute bastante em aceitar. A Lina acaba indo para casa da avó, que é a Eileen, de 79 anos. E a Eileen também tá passando por um momento delicado, porque ela foi trocada pelo marido. O marido dela abandonou, ela tinha casado muito cedo. Então a Eileen tá ressaboreando essa questão da liberdade, apesar de ter se sentido sozinha, de ter sentido, de certa forma, a dor da traição, a dor de ser abandonada, deixada. Ela não quer que isso dite a vida dela, ela quer aproveitar esse momento, então, para viver novas aventuras, viver coisas que ela não pôde viver em sua juventude. E aí a Lena tem essa ideia, esse clique de que elas troquem de lugar. Já que a avó mora no interior, numa cidade pacata, e ali ela não vai ter tantas oportunidades de viver o que ela tá querendo, que ela vá para Londres, lá na capital, né, lá naquele lugar incrível, grande, agitado, viver aí então de vez o que ela tanto quer viver, tentar aí ter o seu momentinho, ainda que seja por um tempo determinado. Enquanto isso, a Lena vai ficar lá na casa da avó, na cidade pacatinha, fazendo as coisas que a avó faria. Não deve ser tão difícil assim, né? Mas acaba que é vivendo a vida uma da outra, que elas se reencontram, que elas ressignificam e que elas começam a entender que a verdade, às vezes, é um pouquinho mais profunda do que elas realmente gostariam de encarar. É um livro muito bonito, muito reflexivo, com uma mensagem bacana. Eu amei como a autora trouxe uma personagem mais velha, né? A Eileen tem 79 anos e é uma personagem carismática, disposta, que prova que idade não é uma limitação, que nunca é tarde para você viver aquilo que você sempre sonhou, de você se entregar, de você... Então, apenas maravilhoso, apenas lindo. Fica aqui essa super dica, porque vale muito a pena. Outro livro que eu li também em dezembro foi As Duas Versões de Nós Dois, do Júlia Hermann. E é com muita dor no coração que eu falo que este livro não me conquistou. Eu queria muito ter gostado, era uma das minhas grandes expectativas e talvez tenha sido justamente a minha grande expectativa em relação ao autor, em relação aos livros dele, que tornaram essa história ok, mas nada além disso, tá? Aqui a gente vai conhecer o Daniel e a Olivia, que se conhecem ali no momento meio que inusitado da vida deles, então eles se conhecem, eles se tornam melhores amigos. A verdade é que Daniel, desde o primeiro momento, se encanta, se apaixona pela Olivia, mas a Olivia parece não perceber, ou talvez ela não queira perceber isso, e acaba que eles ficam na friend zone por muito tempo. Acontece que Daniel vai passar por um momento delicado no emprego dele, ele acaba sendo traído por alguém que ele jamais imaginou. E isso custa o emprego dele e custa o tão sonhado prêmio ao qual ele está concorrendo em Cannes, né? Um prêmio de publicidade muito importante, né? Eu acho que é um leão de Cannes, alguma coisa assim. E ele queria muito, 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 e ele fica desolado, acabado. E enquanto o Daniel tá vivendo isso, a Olivia também tá passando por um problema, que ela descobre que a mãe dela foi diagnosticada com câncer, e é um câncer
muito avançado ali, terminal e talvez, né? E quando eles estão passando por esse momento tão delicado, é justamente quando eles brigam e se separam. E eu fiquei, que amizade é essa, Brasil? Que amizade egoísta, onde o meu problema é maior do que o problema do meu amigo, onde perdeu uma mãe. Sabe, tipo, umas coisas que não entrou na minha cabeça. E aí depois a gente vai ter a entrada da Ananda, acho que é Ananda o nome dela, não tenho certeza agora, que vai ser uma luz neste livro. Foi a minha personagem favorita na história, mas acaba que ela também entra e sai muito abruptamente no livro, então poderia ter sido mais trabalhado. Eu acho que ela tinha muito a acrescentar pro livro em si. Mas fica nisso, tá? Acontece que eles vão viver esse luto, esse momento difícil deles, cada um por um motivo diferente. Eles acabam depois se reencontrando e tal, mas assim, é um final agridoce, não sei como eu me sinto a respeito dessa leitura, a não ser que me frustrou um pouco, porque o Júlio tem uma característica muito forte, ele é sensível, ele é sagaz, ele toca a gente muito, sabe? E apesar dos personagens terem características verossímeis, são pessoas que erram, que acertam, que se iludem, que, sabe? Eu fiquei muito naquela assim, se há uma amizade tão forte, se há uma amizade tão poderosa, por que eles nunca conversaram a respeito disso, sabe? Por que eles não colocam em panos limpos? Porque quando justamente um mais precisou do outro, ele virou as costas. Então, assim, apenas. Queria ter amado muito, gente, mas não rolou. Eu li também A Lista que Mudou a Minha Vida, da Olivia Bainer, não sei se é assim que se pronuncia. E eis um livro muito encantador, eu gostei bastante dessa leitura. Aqui a gente vai conhecer a Georgia, e a Georgia é hilária. Ela ri de si mesma, ela ri das situações que acontecem com ela, ela não gosta de sair da sua zona de conforto, ela acabou de se formar, tinha aí o grande sonho de trabalhar e conseguir. Ela é formada em designer, se eu não estiver enganada agora, mas acho que é isso. E ela conseguiu o primeiro emprego, ela tá super feliz, mas acontece que a chefe dela joga ela para planejar o casamento dela. Ou seja, não tem nada a ver com a função que ela queria exercer. E o casamento é maluco, a chefe tem um monte de pedidos insanos, mas é aí que a irmã mais velha da nossa protagonista descobre que sofre de esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, que é uma doença degenerativa, e isso vai transformar a vida da família da Olivia, ou da família da Georgia, completamente, né? Porque você percebe que uma doença desse tipo mexe não só com quem está enfrentando ela, mas com todo mundo que passa a ser a base, o alicerce dela também. A irmã da Georgia tinha uma lista que ela queria fazer antes dos 30 e ela não vai mais conseguir fazer pelo fator limitante da doença, e ela pede pra Georgia cumprir essa lista. Georgia reluta muito porque ela não gosta de nada extremo, ela não gosta de sair da zona de conforto dela, ela gosta de ficar deitada no sofá, ela gosta de ficar de boa, bebendo seu vinho, assistindo televisão. Mas pela irmã, que modifica a lista pra Georgia, né, cria metas pra própria Georgia, ela acaba aceitando fazer. E é aí que a gente vai ver a Georgia em situações hilárias, maravilhosas, e se descobrindo mesmo como pessoa, como o que ela quer fazer, como profissional, como tudo, entendendo que a vida tem um propósito muito maior, sabe? Que não se trata só de uma lista de tarefas a se cumprir. E isso é muito bacana. É uma história que eu gostei muito, é envolvente. Já tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Outro livro que eu li foi Sem Lógica para o Amor. E aqui temos um favorito de 2020. Gente, eu já falei tanto deste livro pra vocês que eu já nem sei. Acho que eu falei muito lá no Instagram. Teve um vlog também que eu falei muito dele. Já saiu resenha lá no canal da Joyce, se eu não estiver enganada. Vou dar uma olhada, que eu li pro Estante Diagonal. E aqui, gente, a gente vai conhecer a Nika e o Jonathan, que se conhecem durante uma partida de xadrez na universidade. Eles acabam construindo uma amizade, e dessa amizade eles constroem um relacionamento. E é apaixonante. É apaixonante porque a Nika não é uma pessoa comum, tá? A Nika, ela é uma pessoa que tem um espectro autista e ela tenta levar uma rotina normal. E eu coloco entre aspas porque ela pode levar essa vida normal.
mas a gente tá na cabeça da protagonista, com ela tentando se entender no mundo, tentando se entender como uma pessoa ali. Ela passou os últimos anos estudando dentro de casa, então estar na universidade é algo novo para ela. O que a gente acaba descobrindo aqui logo no começo é porque que por algum motivo eles dois se separaram e não foi uma separação a qual foi bem resolvida, e eles estão se reencontrando 10 anos depois para tentar colocar os pingos nos is. Eles se reencontram por um acaso, não foi intencional, eles ainda sentem aquela atração, eles ainda sentem que são especial um para o outro, e eles precisam lidar com essa ferida do passado para tentar ir reconstruir o relacionamento, porque a Nika acredita muito nesse amor que eles sentem, e ver a jornada desses personagens, ver tudo que eles enfrentam, e depois quando chega no final a gente revive um momento histórico muito doloroso, que ainda até hoje é lembrado com muita dor, com muita tristeza. Então foi apenas genial, eu acho que foi muito sensível, muito bacana, muito inteligente, muito bem construído. Eu amei a Nika como personagem, ela é forte, ela é determinada, ela é inteligente, ela tem sede de vida, e ela tem muita vontade de se encaixar, de ser independente. Ela é maravilhosa e eu amei. E o Jonathan é um personagem masculino muito bacana, tá? A gente foge do boy lixo, a gente foge do estereótipo do cara que é galanzão, blá 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 blá. Não, o Jonathan também tem uma história, ele também tem todo ali um contexto do porquê ele tá entrando naquela universidade. Então é muito interessante, é muito bonito, e eu super recomendo este livro com certeza. E por último, mas não menos importante, eu reli O Do Que Eu, da Julia Kim. Todo mundo deve saber que Bridgerton foi lançado na Netflix dia 25 de dezembro, e eu queria muito assistir. E para isso eu me propus a reler o livro, então naquela semana eu reli, porque eu queria estar com tudo fresquinho na cabeça. Eu reli também metade do segundo livro, que é O Visconde que Me Amava, porque eu sabia que ia ter algumas nuances, porque a gente espera uma segunda temporada, que inclusive já foi confirmada, a gente precisava então ali de textura para o próximo livro. Eu gostei muito, acho que reler este livro foi uma experiência muito bacana, porque eu sou apaixonada por essa história, eu sou apaixonada pela série Os Bridgertons, né? Então revisitar o Simon, revisitar a Daphne, toda a família, todos os seus irmãos, foi muito especial, muito, muito, muito. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes. Todo mundo meio que já conhece essa história, né? Então, gostei muito. Eu super recomendo, acho que é um ótimo romance de época introdutório, sabe? Se você ainda não leu nada de época, é uma boa opção, porque é leve, é divertido, tem uma pegada sensual. A Julia Kim escreve de uma maneira que envolve, de uma maneira que prende, então é muito envolvente. Fica aqui então essa super dica. Eu não vou ficar falando muito, porque como eu falei pra vocês, é uma releitura, então eu já falei muito com vocês sobre este livro. Tem resenha, eu vou deixar o link aqui embaixo também, vocês vão lá conferir e assistam a série também. Enfim, essas foram as minhas 7 leituras, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, deixa aí nos comentários me contando se a tua experiência foi parecida com a minha ou se foi completamente diferente, e tá tudo bem, tá? Porque livro é assim, fala com cada um de uma maneira e tá tudo certo. O importante é a gente ler, se divertir, se envolver e passar o tempo aí, né? Se entreter. Não se esqueça de ativar suas notificações, se inscrever neste canal, deixar o seu like e vir ser parte dessa grande família Atitude Literária. Até a próxima. Tchau!